Vamos então começar o terceiro capítulo, retorno da vida corporal à vida espiritual. A alma após a morte, sua individualidade e vida eterna. Pergunta 149. No que se transforma a alma no instante da morte? A resposta dos espíritos, ela volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Vamos analisar aqui tanto a pergunta quanto a resposta. Quando Kardec pergunta no que se transforma a alma, vamos lembrar lá na questão 134, quando nós vimos o que é alma, um espírito encarnado. Então vamos lembrar que aqui no livro, sempre que nós falarmos de alma, nós estamos falando de um espírito que está usando o corpo para poder estudar, aprender e crescer. E depois ele coloca no instante da morte. Aí em relação à morte, nós vamos ver lá na questão 68, quando ele coloca qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Então, quando há um esgotamento dos órgãos, há uma falência do corpo físico, o espírito se afasta. E aí acontece a morte do corpo físico. Então, qual que é a resposta? A alma, né, volta a ser espírito. Então, alma, o espírito usando o corpo, encarnado. O que acontece depois da morte? O espírito volta para a sua verdadeira residência. Então, ela volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos. Então, nós voltamos para a nossa verdadeira vida. Vamos aqui na questão 132, quando ele coloca qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, vamos lembrar lá que nós falamos acerca da expiação. Para outros, uma missão de acertar, ajudar, né? Seja qual for a missão. Então, o que ele coloca aqui? Ela volta a ser espírito, a alma volta a ser espírito, isto é, retorna, volta para casa, ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. É um período muito curto de tempo que nós nos afastamos da nossa verdadeira vida para virmos aqui na Terra estudar. Após a morte, a alma conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. O que seria dela se não a conservasse? Nós jamais perderemos a nossa individualidade. Mas para isso a gente precisa se conhecer também. Precisamos nos conhecermos verdadeiramente. Quem somos, quais são as nossas características, quais são os nossos defeitos. Por quê? Porque nós não vamos perder nada disso, nem qualidades, nem defeitos. Nós vamos deixar a vestimenta. O corpo físico, ele pertence à matéria, ele pertence ao planeta, ele fica aqui e nós voltamos para casa como somos, espíritos. É isso que ele está colocando aqui. E nós vamos ver tanto na questão 23, lá atrás, né, quando nós começamos aqui o nosso estudo, nós vamos ver na questão 23 o que é o espírito, o princípio inteligente do universo. É o que nós somos, o princípio inteligente do universo, nós somos espírito. E nós vamos ver lá também na 76, porque todas as perguntas são interligadas com as que nós já vimos e com a que nós ainda iremos ver. Então nós veremos lá na 76, que é o começo do capítulo 1 do livro 2, né, sobre os espíritos, que definição se pode dar aos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material, no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Então, aqui ele coloca, né? Após a morte, a alma conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde.
o que seria dela se não a conservasse? Nós não perdemos nunca a nossa individualidade, porque se nós perdêssemos, que sentido teria o desenvolvimento, o aprimoramento, o conhecimento, a vicissitude, a expiação, a prova? Tudo isso só faz sentido porque somos seres individualizados, temos a nossa individualidade e, como nós vamos ver, não existe dois iguais, somos únicos. Então, a nossa individualidade nos caracteriza como somos e somos perfectíveis e seremos todos espíritos angélicos, crísticos e continuaremos com a nossa individualidade. O Kardec continua: como a alma constata a sua individualidade, já que não tem mais corpo material? Olha a resposta. Ela ainda tem um fluido que lhe é próprio, que retira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, que é o perispírito. O perispírito é uma matéria, sim, é uma matéria fluídica, é uma matéria mais sutil, mas é matéria e está ligada ao planeta no qual nós estamos estudando e aprendendo. Aqui no caso, ao planeta Terra. O nosso corpo faz parte do planeta, a sua matéria, ela é oriunda do planeta. O nosso perispírito está ligado ao planeta ao qual nós estamos estudando e aprendendo. Então, é uma matéria sutil, mas é matéria. E ela também está ligada ao planeta. Vamos ver aqui o que os espíritos colocam, vamos rever. Ela, né, a alma, ainda tem um fluido que lhe é próprio. Ela volta ao espírito, mas o espírito tem um fluido que lhe é próprio, que retira da atmosfera do seu planeta. Então é matéria, matéria sutil, mas é matéria. E que representa a aparência da sua última encarnação, o seu perispírito. Então nós vamos manter a aparência da última encarnação, e os espíritos que têm mais conhecimento, não é iluminação, não é elevação, é conhecimento, podem plasmar o perispírito. Então vamos ver, primeiro vamos ver um espírito elevado. Então nós temos Emmanuel, que conforme nós sabemos através dos livros, das colocações, ele foi Públio Lentos, nós vimos isso no livro maravilhoso há 2000 anos, né? Ele foi o escravo Nestório, no livro há 50 anos depois. Ele foi o Basílio, né, no livro Ave Cristo. Ele foi o Padre Damião, no livro Renúncia. Antes disso, ele foi o Padre Manuel da Nóbrega. Tudo isso nós temos conhecimento através dos livros. Mas o Emmanuel se apresenta, desde que ele escreveu com o Chico, o Chico psicografou com ele o livro há 2000 anos, ele se apresenta como senador Públio Lentos. Então ele modifica, ele plasma o seu perispírito naquela encarnação que foi tão marcante para ele por causa do seu orgulho, por causa da sua prepotência, mas principalmente pelo seu encontro com Jesus, que ele perdeu a oportunidade de seguir Jesus. Então isto lhe marcou muito. Então ele se apresenta, ele plasma o seu espírito no Públio Lentos. E uma coisa linda, eu já comentei aqui no canal, coisa maravilhosa, o Chico coloca que por companheirismo, ele, através dos anos, vai se mostrando para o Chico envelhecido. Ele não continua como o Públio Lentos lá do que como ele apareceu para o Chico quando eles estavam escrevendo há 2000 anos. Ele nesses anos todos, porque há 2000 anos, se eu não me engano, é 47, salvo-me, né? Mas eu sei que se não é final da década de 40, é começo da década de 50. E ele vai, né, o Chico desencarna em 2002, ele vai se apresentando para o Chico de cabelinho branco, envelhecido, ele vai acompanhando, né, por solidariedade, o envelhecimento do Chico. Isso é muito bonito.
Então vamos voltar aqui. A questão do perispírito. Então ali o espírito elevado se apresenta da forma que ele quer. Um espírito, digamos assim, instigante, né, um espírito menos esclarecido, ele também pode se plasmar e aparecer para o médium numa reunião mediúnica com a aparência, por exemplo, de Bezerra de Menezes, com uma aparência de Chico Xavier, com uma aparência de Emmanuel. Ele plasma. É a vibração, é a intenção dele, que se o médium for um médium experiente que tenha cultura, que tenha estudo, que tenha conhecimento principalmente da obra de Kardec, ele vai poder sentir se aquele é um espírito zombeteiro, é um espírito que está ali para tumultuar, está tomando aquela aparência para criar uma celeuma ou qualquer coisa assim. E se ele for um médium sem o conhecimento necessário ou com orgulho exacerbado, ele vai se achar ali o máximo recebendo um espírito de escola. E também os nossos irmãozinhos instigantes podem plasmar a forma de pessoas queridas nossas, encarnadas ou desencarnadas, e nos aparecerem em sonho, para manipular os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que a gente se volte contra fulano, contra ciclano. Eles podem pura e simplesmente num sonho se plasmarem, se materializarem como alguém que está ali encarnado conosco e falar coisas, fazer coisas que nos deixam muito chateados. E aí a hora que a gente acordar, a gente vai estar indisposto, a gente vai estar com, assim, com o nosso sentimento machucado em relação àquela pessoa, achando que em sonho foi aquela pessoa que fez aquilo e na realidade era um espírito instigante, plasmando a aparência de alguém, até o nosso marido, nossa cunhada, nossa sogra, nossa nora, seja quem for, para nos indispormos contra eles. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque o perispírito ele é maleável. E o espírito que tenha conhecimento pode plasmá-lo ao bel prazer. Eu falei conhecimento, não é elevação, por isso que eu citei o exemplo dos irmãozinhos menos esclarecidos, né? O Kardec continua: a alma nada leva consigo deste mundo? A resposta: nada além da lembrança e do desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou amargura, conforme o emprego que tiver feito de sua vida. Quanto mais pura for a alma, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Quanto mais elevado, quanto mais pura for a alma que estiver encarnada aqui na terra, menos apego ela tem a coisas, a pessoas, menos apego ela tem a matéria, a posses, a ter, ela tem a preocupação do ser, de se melhorar, de se aprimorar, de estudar. Então ela vai lembrar as boas lembranças e as lembranças amargas, as lembranças mais difíceis, porque nós vamos voltar para a verdadeira vida exatamente como nós somos. É como tomar banho, a gente deixa a roupa e entra no banho e continuamos sendo os mesmos. A gente deixa o corpo físico aqui na Terra e voltamos para a nossa verdadeira vida no plano espiritual exatamente como somos. Se formos egoístas, continuamos egoístas. Se formos virtuosos, continuamos virtuosos. Depende de nós. Ninguém se santifica ou vira anjo porque desencarnou. Isso é uma coisa muito lúdica, muito infantil, que nos foi colocada na Idade Média através de religiões e de ensinamentos, e que nós temos que limpar isso de dentro de nós. O que pensar da opinião segundo a qual após a morte a alma retorna ao todo universal? Aí a resposta dos espíritos. O conjunto dos espíritos não constitui um todo? Não é esse todo um mundo completo? Quando fazes parte de uma assembleia, és parte integrante dela. No entanto, sempre conservas a tua individualidade. Embora nós sejamos uma família, aqui a família Napoleão, né? Eu continuo com a minha individualidade. Eu faço parte da família Napoleão, sim, eu sou a Sandra. Eu faço parte do condomínio,
Sim, eu faço parte aqui do condomínio onde eu moro, mas eu continuo com a minha individualidade. Eu faço parte de um grupo na casa espírita, sim, mas continuo com a minha individualidade. Eu faço parte do planeta Terra, sim, eu faço parte dos espíritos encarnados no planeta Terra. E quando eu desencarnar, eu continuarei fazendo parte dos espíritos desencarnados do planeta Terra. Continuo com a minha individualidade. Vamos lembrar que o Kardec faz essa pergunta, até porque, perdão, na época dele, vamos lembrar, esse livro foi publicado em 1857, existia a ideia do panteísmo muito forte, né, de que seríamos uma gota de água que depois volta para o oceano. Por isso que os espíritos deixam bem claro aqui, perdão, que não, que continuamos com a nossa individualidade. Aqui na 152 nós vamos ver bem isso. Quando ele pergunta que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte, eles respondem: não tendes essa prova por meio das comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis, e se não fosseis surdos, escutaríeis, pois com muita frequência uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser fora de vós. Vamos lembrar que mais pra frente, porque depois deste livro, né, o Livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857, perdão, ele vai publicar o Livro dos Médiuns, né, acho que 61, se eu não me engano, e aí ele vai publicar em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo, e depois é que vai vir o Céu e o Inferno, onde ele vai colocar relatos, né, dos espíritos, né, com as boas lembranças, né, com as más lembranças. Então aí é que ele vai colocar esses relatos bem mais para frente do que este livro. Quando este livro aqui foi publicado, ele tinha lá as colocações que os médiuns traziam, ele tinha as respostas, mas não as provas que nós temos, por exemplo, hoje, com os livros do Chico Xavier, com as materializações, com uma série de coisas que nos deixam muito claro, né, a questão da vida após a morte e da individualidade dos espíritos que se manifestam, como eu citei o caso do Emmanuel, com a lembrança da vida que ele teve lá como um senador romano, né? Aí nós vamos ver isso na parte 2, né, do céu e inferno, né, a questão dos bons espíritos, né, e dos maus espíritos com as boas lembranças e as más lembranças. Aí nós vamos ter aqui uma colocação do Kardec, né? Aqui é o Kardec falando. Os que pensam que com a morte a alma retorna ao todo universal estão errados e com isso entende que semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, ela perde a sua individualidade. E estão certos se entendem por todo universal o conjunto de seres incorpóreos, do qual cada alma ou espírito é um elemento. É o que nós estávamos falando. Se eles acham que a alma volta ali como uma gota d'água para o oceano e que se junta ao todo, perde a individualidade, está errado. Mas se voltam ao todo como núcleo, como grupo familiar, como eu falei aqui no meu caso, a família Napoleão, o condomínio onde eu moro, a cidade onde eu estou, o planeta onde eu estou encarnada, aí está certo, porque nós voltamos sempre ao nosso núcleo familiar, no plano espiritual, ao conjunto, mas continuamos sempre com a nossa individualidade. Se as almas fossem confundidas na massa, elas só teriam qualidades do conjunto e nada as distinguiria entre si. Não teriam nem inteligência nem qualidades próprias, ao passo que, em todas as comunicações, elas revelam a consciência do eu, da personalidade, né, do ego, né, da persona, do personagem que existiram aqui na Terra, né, no caso ali, o Emmanuel, lembrando dele, se colocando como Publio Lentus na aparência, né, o ego, eu estou hoje Sandra Napoleão, e assim vai. Então, o que ele coloca aqui. Em todas as comunicações, elas revelam a consciência do eu. E uma vontade
distinta. A infinita diversidade que apresentam sobre todos os aspectos é a própria consequência das individualidades. Se após a morte houvesse apenas o que se chama de grande todo, que absorve todas as individualidades, que é o conceito panteísta, né? Esse todo seria uniforme e, por consequência, todas as comunicações que se recebesse do mundo invisível seriam idênticas, uma vez que lá se encontram seres bons e outros maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, e com todo tipo de caracteres, alegres e tristes, levianos e sérios, etc. e etc. Evidentemente são seres distintos. A individualidade se torna ainda mais evidente quando esses seres provam sua identidade por meio de sinais incontestáveis de detalhes pessoais relativos à sua vida terrestre que podem ser constatados. Essa individualidade não pode ser posta em dúvida quando os seres se manifestam à visão em aparições. A individualidade da alma nos foi ensinada em teoria, como um artigo de fé. O Espiritismo a torna patente e, de certa forma, material. Porque já na época de Kardec havia muitas materializações, os espíritos se materializavam, vamos lembrar lá do caso da Kate King, né? Que se materializava, que foi fotografada, que os cientistas puderam segurar, pegar, né? Sentir ali o espírito materializado. Por isso que ele diz, a individualidade da alma nos foi ensinada em teoria, pelas religiões, como um artigo de fé. E o Espiritismo a torna patente e, de certa forma, material. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A resposta é a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma regressa à vida eterna. Vamos lembrar lá as questões 112 e 113 que estão falando dos espíritos puros, né? Os espíritos puros não precisam mais voltar aqui na Terra. Eles saem do plano, do grupo do plano espiritual da erraticidade, que são aqueles que por necessidade têm que continuar indo e vindo, que é o meu caso, que é o nosso caso aqui, que estamos estudando juntos. Os espíritos puros, eles estão em outros patamares, eles saem da erraticidade, eles não precisam mais voltar. Então aqui é o que ela coloca, é a vida do espírito que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma regressa à vida eterna. E aí nós vamos ver o Kardec perguntando, não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros? Por isso que eu estava falando da 112, 113. Daqueles que, tendo atingido o grau da perfeição, não tem mais provas a cumprir, saíram da erraticidade? Aí a resposta, isso seria antes felicidade eterna. A eternidade é para todos. Inclusive os espíritos trevosos que estão lá nos abismos, que estão nas furnas, eles são eternos também, eles são imortais também. Tem a eternidade para aprender, para crescer, para melhorar. Os espíritos puros não precisam mais reencarnar na Terra e têm a eternidade para continuar estudando, aprendendo e se aprimorando. Vamos lembrar lá o capítulo 3 do livro No Mundo Maior, onde nós temos lá, se eu não me engano, é Asclépios, que é o espírito elevadíssimo, mas que continua aqui ainda no plano da Terra, que se apresenta ali, ele é tão elevado que ele não se materializa, ele não, para ele seria muito complicado se materializar, né, densificar ali o perispírito dele para aparecer ali no nosso lar, gente, umbral mais elevado, mas umbral, que ele é materializado através
das energias doadas pelos espíritos que estão ali numa sala purificada, num local que só poucos podem entrar, que toda a capacidade mental, pensamento e sentimento é analisado antes de entrar. Vamos rever lá no livro, né, No Mundo Maior, essa palestra maravilhosa desse espírito, onde o André Luiz ajuda ali a criar num quadro, né, um campo de flores, outros criam uma cascata, e aí ele se materializa ali da cintura para cima para fazer a palestra, porque ele reside em regiões superiores, ainda na Terra, ainda no plano, na psicosfera da Terra, mas em regiões superiores. E a gente vai ver lá quando o André pergunta, achando que ele já não está mais na Terra, quando o espírito que está com ele coloca, não, ele continua em planos superiores, mas ainda na psicosfera da Terra. O sonho dele é poder ir para Saturno, porque lá onde estão os espíritos mais elevados, ele precisa melhorar, estudar, se aprimorar para poder ir para um outro planeta, né? Então aí nós vamos ver que os espíritos superiores, os espíritos puros, estão em planetas superiores, em planetas ditosos, em planetas felizes, né? E continua o seu estudo, o seu aprimoramento, a sua elevação. É o que ele diz aqui. Não seria mais exato chamar de vida eterna aos espíritos puros? Aí os espíritos respondem, isto seria antes felicidade eterna, estar num planeta ditoso, estar num planeta feliz. Aí ele continua a sua felicidade, somos imortais, no seu aprendizado e no seu estudo. Mas isso é uma questão de palavras. Voltamos de novo à questão da dificuldade de se expressar, né, de trabalharmos aqui o nosso grupo de entendimento de palavras, que deixa muito a desejar, né? E nós não temos uma palavra para cada coisa. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. É isso que é importante. O importante é que a gente se entenda e principalmente entendamos aquilo que o plano espiritual está colocando aqui para nós. Porque nós estamos aqui nesse nosso estudo, nós começamos na 149, estamos parando aqui na 153A, né? Vamos continuar no próximo item, na nossa próxima encarnação, gente. Na nossa próxima gravação, eu já estou batendo os pinos aqui. Na nossa próxima gravação, nós vamos continuar aqui com separação da alma e do corpo. Até lá.